Esse é melhor, bem melhor. Fica de costas. Pra gente não perder o costume, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também, eu só não achei ainda. 52 primeiro? 52, do 13 ao 15. Glória a Deus. Amém? Vou adiantar a leitura para a gente poder ganhar tempo. E eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Estamos diante de uma palavra, quando começamos a analisar Isaías e ver que toda a revelação que Isaías teve e tudo que Deus mostrou para ele por meio dessa carta que ele escreveu, foi considerado um dos profetas maiores pelo fato não de ser um profeta melhor do que os outros, mas pela quantidade de escritos que ele teve. Teve 66 capítulos escritos. E nesses capítulos escritos, desde o início, fala sobre a correção, o alinhamento que ele precisava com a nação, e o povo não queria ser alinhado. Fala também do início, do pré e pós-exílio babilônico, e traz para a gente toda a revelação da palavra, do que Jesus viria, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, e seria mais sublime, mais poderoso do que qualquer outro que se levantou antes. Essa palavra foi escrita e revelada por um homem comum, igual a nós. Não existe diferença nenhuma entre Isaías, os outros profetas, e nós que estamos aqui hoje. Não existe maior importância, porque Deus ele tem um tratado com todos os seres humanos, não apenas com um. Nós achamos que pelo fato de Isaías ter escrito este livro, ele é muito mais importante do que qualquer um. Não é. Isaías mesmo, no início desse livro, ele começa a falar sobre a vida dele. Ele mesmo fala no capítulo 6 que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele já se coloca na mesma situação de que qualquer outra pessoa. Ou seja, o que limitou Isaías a ser alcançado pelo poder de Deus? Talvez a própria situação que ele se encontrava. E não é diferente nas nossas vidas. O que limita a glória de Deus ser manifestada nas nossas vidas, às vezes é o nosso próprio comportamento, a nossa própria atitude diante dele. Isaías reconheceu tudo que ele precisava, teve a sua revelação, teve a sua visão, e toda essa visão que Isaías teve, e eu volto a dizer, ele era simplesmente um homem comum igual a nós. O que fez com que Isaías alcançasse tamanha visão e tamanha possibilidade de ser mudado e transformado pelo poder da palavra, por aquela tenaz traga, pelo serafim que tocou nos lábios dele? O que fez com que Isaías alcançasse tamanha profecia e tamanha revelação da palavra de Deus? Foi simplesmente ele saber que ele dependia de um Deus todo-poderoso para fazer o que ele ia fazer. Não foi Isaías simplesmente que fez, mas ele entendeu que se ele abrisse o coração, algo diferente Deus iria fazer na vida dele. Isaías foi um profeta que profetizou no tempo em que as pessoas precisavam de mudança, de transformação. E muitas pessoas se rebelaram, se afastaram da verdade e queriam simplesmente viver naquilo que eles achavam que era conveniente. No capítulo 1 de Isaías, demonstra claramente isso. Deus fala para Isaías que o povo havia se rebelado contra ele. Ele fala, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Além de Deus ter criado e engrandeceu aquela nação, eles se voltaram as costas para Deus e buscaram outras coisas que não eram a presença de Deus. Eles buscaram outras situações, adoraram outros ídolos e esqueceram daquele Deus poderoso que havia transformado, restaurado, aberto o mar vermelho, criado os céus e a terra. Eles esqueceram desse Deus.
Isso traz um alerta tão grande para a gente poder entender, para nós entendermos que nós não precisamos e não devemos abandonar esse Deus, porque Ele ainda continua fazendo grandes coisas, e o nosso coração precisa estar voltado para isso que Ele vai fazer. Quando eu falei que Isaías não era diferente, porque o Deus que usou Isaías ainda usa no presente. O Deus que operou no passado é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus que usou Isaías, revelou para Isaías, ainda revela a sua palavra, revela pelo seu Espírito que Ele quer fazer. E Ele não está limitado a tempo nenhum, mas Ele quer ainda continuar trabalhando na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Ele quer ainda transformar corações, Ele quer trabalhar em vidas, mas o que depende de Deus para poder trabalhar nossas vidas? Deus não depende de nada. Mas o que Deus quer fazer é que você simplesmente abra o seu coração para que Ele possa fazer. Isaías, quando começou a compreender a sua situação diante de um Deus Todo-Poderoso, que mesmo ainda não sendo nomeado como profeta, foi revelado a palavra a ele, do capítulo 1 até o capítulo 6 de Isaías. Até que no ano, ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi. Isso continuou. E Deus falou, Deus teve encontro com Isaías. Quando ele fala, eu também vi, no ano em que morreu o rei Uzias, ele fala, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Glória a Deus. E os serafins que estavam ao redor com 6 asas, 2 cobriam os seus rostos, com 2 lavas, com 2 cobriam os seus pés, e juntos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse mesmo Deus que revelou e teve encontro com Isaías, ainda quer ter um encontro com cada um de nós. Mas depende de nós para podermos abrir o nosso coração, deixar com que Ele faça morada, deixar com que Ele habite dentro de nós para fazer uma transformação. Não só uma transformação de aparência, não só uma transformação para a gente poder chegar mais elegante, não, mas é uma transformação onde as pessoas olhem para você e você exale a essência desse Deus, exale o perfume de Cristo, seja não só mais um cristão nomeado aí pelas pessoas, mas seja um embaixador dessa palavra, que leve um conforto, que leve algo para essas pessoas, para que elas possam ser transformadas pelo poder da palavra. Glória a Jesus. Esse Isaías que se apresentou como homem de lábios impuros, aleluia, demonstra totalmente a sua humanidade diante de Deus, a sua humanidade diante de um Deus Todo-Poderoso, e compara-se a nós. Nós somos seres humanos, e nós podemos dizer muitas vezes, mas eu não tenho pecado. Quem não diz que não tem pecado já pecou, ou seja, está no mesmo nível. Nós somos seres humanos fadados a falhas, fracassos, erros. Passamos por situações em que somos abalados espiritualmente, abalados fisicamente, e nós não temos capacidade talvez de salvar a nossa própria vida. Nós não temos capacidade, mas a nossa escolha faz com que encontramos a salvação em Cristo Jesus. A nossa decisão de mudar faz com que nós encontramos o caminho da verdade, da vida, a salvação. Nós precisamos compreender que toda a humanidade de Isaías é demonstrada quando ele vê o anjo descendo com uma brasa tirada do altar. Ele reconhece, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram ao Senhor. E foi um dos maiores escritos que nós temos. O que eu quis trazer com toda essa introdução, todo esse resumo? Que foi um dos homens que teve a visão e a revelação que Jesus viria e salvaria a humanidade. No capítulo 9, no verso 6, um filho nos nasceu, um menino nos deu, e o principado estava sobre a sua cabeça, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse homem que nasceu era Jesus, que não nasceu num trono, mas nasceu numa manjedoura. Esse homem que nasceu não nasceu no palácio, mas nasceu num lugar onde era um estábulo. Esse homem que era para ser coroado, reinado,
sobre todo nome, mas que nós possamos um dia estar próximo dele, e onde ele estiver, nós possamos estar também. Muitas pessoas podem até dizer: Senhor, mas Jesus está tão longe de mim. O que Jesus fala? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então depende mais de nós se aproximarmos dele do que esperarmos que ele se aproxime, porque ele continua no mesmo lugar, nós que nos distanciamos. Ele continua no mesmo lugar, é nós que nos afastamos dele. Ele continua no mesmo ambiente, nós que não sentimos a presença dele. Ele continua operando no passado, continua operando no presente, no nosso meio. Nós basta nós focarmos a nossa vida, focarmos a nossa consciência até a glória de Deus e percebemos que a presença dele está em nosso meio. E nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus. Deus continua nos amando, mas às vezes nós não amamos ele. Deus continua tendo um contato conosco, mas muitas vezes nós não temos um contato com ele. Isso demonstra claramente Isaías escrevendo, porque o povo queria se afastar de Deus, e Deus continuava ainda amando eles, querendo eles para perto, mas eles não queriam se aproximar. Eles se afastaram de tal forma que Deus foi necessário enviá-los para um exílio. Passaram mais de 70 anos, se me falha a memória, pode me corrigir agora. 70 anos em um exílio, para quê? Para que eles pudessem tomar a consciência de que Deus era poderoso. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, porque estava prestando um serviço para Deus, levando o povo cativo para que eles pudessem aprender a adorar ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Que não existe outro Deus além do nosso Deus. Eles foram levados presos, cativos, escravos. Para que eles pudessem entender que só existe um Deus verdadeiro, que transforma, que restaura, e não existe outro Deus além do nosso. Foi necessário passar por tudo isso. Era necessário. Se eles tivessem mudado a mentalidade deles, não seria necessário passar por tudo isso. Muitas vezes enfrentamos certas situações, talvez não é necessário que nós passemos por aquilo, mas o nosso coração é tão duro que Deus precisa permitir que passemos por aquilo, para que possamos abrir o nosso coração e Ele possa fazer morada, penetrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Após esse menino ter nascido, Jesus, era necessário que o ministério dele continuasse. Nasceu, cresceu. Com 12 anos de idade, ele se apresentou diante de homens entendidos da lei. E ele fazia cada pergunta para aqueles homens que nem os homens sabiam responder. Ele foi crescendo, desenvolvendo, ficou um tempo longe, e com 30 anos ele começou um dos maiores ministérios e uma das maiores obras, que hoje nós somos resultado disso. Isaías começa a revelar algo muito interessante: a aparição e as dores e a glória do Messias. E aqui nós entramos onde nós acabamos de ler: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Estava se referindo justamente a Jesus, um homem que não tinha aparência nem formosura para que as pessoas pudessem desejá-lo, um homem que nasceu numa manjedoura, um homem que era filho de José e Maria, que não veio de uma linhagem real, humana, mas ele veio de uma linhagem real, eterna, sublime. Ele veio do Pai. Ele veio do Pai trazer para a gente a transformação da nossa mente, a transformação da nossa vida. Veio trazer um caminho diferente de restauração, veio trazer um caminho diferente de transformação de vida, para que onde Ele estiver, nós possamos um dia estar também contemplando a sua glória, contemplando o seu poder
14. Glória a Deus. Isaías relata que as pessoas iriam se pasmar, ou seja, ficar pasmada, assustada com o que esse homem faria. E nós sabemos muito bem que Jesus fez muitos sinais, prodígios e milagres para que as pessoas pudessem acreditar que Ele era Jesus. Mas Jesus veio fazer muito além de sinais e milagres. Ele veio trazer a salvação para toda a humanidade. Ele veio curar a nossa vida, a nossa alma, quebrar as correntes do pecado, tirar-nos do pecado e nos dar a salvação que nós não temos capacidade nenhuma de ter. Paulo mesmo fala que antes nós éramos o quê? Estávamos diante da lei. Mas veio Jesus, a lei não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos não debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus. E a graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos isso, mas a graça de Jesus nos alcançou. Nós não merecemos estar aqui, mas a graça de Jesus nos alcançou. Nós não merecemos estar louvando a Ele, mas a graça de Jesus nos alcançou e nos fez aqui estar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. E no verso 15: assim borrifará muitas nações. Quando fala borrifar, é espalhar algo. Assim muitas nações iriam espalhar algo. As suas bocas fecharão por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. O que eles iriam entender? Isaías 53, verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus. Aleluia. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um em seu desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a sua boca. E como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isso tudo Jesus fez por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As pisaduras dele até a cruz foi que sarou as nossas vidas. Aquele que foi oprimido pelas nossas iniquidades levou até a cruz, foi pendurado no madeiro, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, para que hoje nós estivéssemos aqui diante da presença dele. Quando começamos a compreender todo esse privilégio que nós temos, um homem que absteve de toda a sua glória, se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte, e uma morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus é
dada de graça. Ele não cobrou nada de nós por isso. Ele não cobrou nada de nós para morrer numa cruz. Ele só pediu a nossa fidelidade a Ele. Ele só pediu que fossemos fiéis a Ele em toda a nossa maneira de viver. Ele só pediu que nós afastássemos do pecado, porque Ele venceu o pecado e a morte. A chave da morte já está sobre o seu domínio, está sobre o seu domínio, pois a morte não teve poder nenhum de tragá-lo. Ele foi solto às ânsias da morte. Pedro relata isso. Glória a Deus. Tudo isso Ele fez por amar eu e você. Tudo isso Ele fez porque Ele olhou para nós e viu que nós não tínhamos capacidade nenhuma de alcançar essa salvação, se não fosse por um sacrifício puro e verdadeiro. Nós não teríamos capacidade nenhuma disso. Glória. Mas Ele foi levado até a morte para nos dar a vida. Ele foi levado até o Calvário para nos livrar da morte de cruz. Ele foi levado até o matadouro. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Jesus em momento algum reclamou do que Ele estava passando. Jesus em momento algum Ele falou: Senhor, pega essa cruz aqui que está pesada. Chegou o momento da vida dele que ele estava sofrendo, suando gotas de sangue. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas naquele momento ele mesmo reverteu aquilo e falou: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, carregando aquela cruz. O peso daquela cruz nas costas eram os nossos pecados que Ele estava carregando. Eram as nossas falhas que Ele estava carregando. Mas Ele não abandonou aquilo. Ele não desistiu de levar a cruz. Ele chegou a um lugar onde Ele seria crucificado e morto. Ele sabia que Ele seria pregado ali. Ele tinha poder para enviar anjos sobre as suas ordens. Mas Ele preferiu obedecer e ser fiel até a morte. Tudo isso Jesus fez para nos dar um exemplo. Além de salvar a nossa vida, que é muito importante para nós termos alcançado essa salvação em Jesus, Ele mostrou para a gente que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele fala: tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci. Eu venci, diz o Senhor Jesus. E nós também venceremos. Não vai existir nada e nem ninguém que nos impeça de alcançar nossa salvação, a não ser nossas próprias escolhas de não querermos essa salvação, de rejeitarmos esse perdão. Quando Ele estava na cruz com os braços estendidos ao entregar o seu Espírito, quantas vezes entregaram o seu Espírito? Ele olhou para aquelas pessoas: Pai, perdoa-lhes, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E realmente nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mas Ele mostrou para a gente o certo a fazer, que é acreditar que a salvação virá e Jesus voltará e levará a sua igreja com Ele. Aleluia. Esse homem Isaías que teve essas visões, essa revelação de Deus, chegou lá na frente no capítulo 66, capítulo 65. Ele teve uma visão, uma continuação, em que Jesus restauraria toda a humanidade. E fala: eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu farei novos céus e uma nova terra. Isso é confirmado em Apocalipse no capítulo 21. Eis que eu faço nova todas as coisas. Jesus não veio simplesmente para renovar a nossa vida. Ele veio para dar uma vida nova para a gente. Assim como Ele fez com Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário nascer novamente.
Ele não veio restaurar o nosso espírito, Ele veio transformar a nossa vida e nos dar um espírito novo, uma oportunidade nova de fazer coisas diferentes. Quando Jesus veio, Ele falou: eu dou para vocês um mandamento novo. Eu dou uma nova vida, eu faço nova todas as coisas, e Ele vai continuar fazendo todas as coisas novas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eu afirmo, o mesmo ontem, hoje, e vai ser eternamente, e Ele sempre vai continuar fazendo coisas novas. Ele tem todo o poder para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isaías 59 fala que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos tampados ou agravados para que não possa ouvir. Ele ainda continua salvando, Ele ainda continua ouvindo a oração da sua igreja, Ele ainda continua ouvindo com amor a adoração, Ele ainda responde com a glória e com o poder. Nada, ninguém pode impedir o derramamento da glória de Deus sobre a sua vida. Nada e ninguém pode impedir o derramamento do Espírito sobre a sua igreja, a renovação. Se falta-nos coragem, peça para o Espírito te dar coragem para poder fazer. Antes de subir aqui, o meu coração estava tremendo, as pernas estavam tremendo quando você me chamou. Falei: Espírito Santo, me dê coragem. E aqui estou eu, pregando uma palavra que não é minha, falando de um Jesus que morreu na cruz por mim, levando uma revelação do Espírito para a sua igreja, que não é minha, mas é do Espírito. Eu sou um instrumento, você é um instrumento para ser usado por Deus, e ainda há oportunidade para fazer. Deixa bastante gente entender que o mesmo Deus que operou no passado ainda opera no presente. O mesmo Deus que usou Isaías ainda pode levantar homens e mulheres para poder continuar fazendo a obra. O mesmo Espírito que trabalhou na vida dos apóstolos para poder pregar o Evangelho ainda habita nas nossas vidas para poder nos incentivar a fazer a sua obra. O mesmo Espírito que revestiu Pedro, que no seu primeiro discurso quase 3.000 almas, o mesmo Espírito que revestiu a vida de Pedro, que no segundo discurso quase 5.000 almas se renderam, ainda é o mesmo Espírito que trabalha nos nossos corações, para que a obra dele possa continuar crescendo. E quanto mais nós crescemos, maior é a nossa responsabilidade. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Por isso nós vamos entender e carregar nosso coração. Quando tivermos a oportunidade, jamais deixar com que o orgulho reine na nossa vida. Porque você precisa entender, quanto mais você recebe, maior vai ser a sua cobrança do que você tem para fazer. Quanto mais você recebe, maior vai ser a sua responsabilidade para fazer. Você pregar a palavra e conduzir pessoas por meio da palavra, você tem que ser fiel à palavra que você prega. Nós temos que ser fiel àquilo que nós fazemos. Porque se não formos fiéis à palavra que nós pregamos, nós seremos achados em erro. E quando erramos, nós somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Quando erramos, nós somos corrigidos, porque nós ainda aceitamos a correção, e até o fim das nossas vidas nós continuaremos aceitando a correção, porque Deus corrige a todo aquele que ama e açoita a todo aquele que tem por filho. Se Deus corrige a nossa vida é porque Ele nos ama, e Ele abre a nossa mente para entender que Ele não está limitado a tempo, a estações, a seres humanos algum, porque Ele é eterno. Isaías teve a sua visão, Isaías morreu. Homens de grande nome tiveram as suas visões, os seus privilégios, as suas oportunidades de fazer e morreram. Mas Jesus continua sendo eterno. O nosso Deus continua sendo eterno e ainda continua fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia.
Eu convido a igreja para ficar de pé. Com essa palavra, eu creio que Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Não é porque eu estou pregando, mas é porque o Espírito está falando ainda aos nossos corações. Ainda há oportunidade para mudar de direção. Ainda há oportunidade para se arrepender. Ainda há oportunidade para mudar o destino das nossas vidas. Entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele, que Ele tem poder para fazer muitas coisas. Ainda há oportunidade. Se você ainda não teve essa oportunidade, deseja entregar, reconciliar, entregar a sua vida para Jesus, esse momento é agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Mas o momento de entregarmos e reconciliarmos com o Senhor é hoje. Eu sempre digo, não é para ficarmos com medo de certas situações. Teve um jovem que uma certa feita teve aqui na igreja, quando era lá em cima. Ele teve a oportunidade de reconciliar, e ele não fez. Ele teve a oportunidade de voltar para Jesus, ele não voltou. Quando foi uma semana depois, ele não estava mais entre nós. E a oportunidade é hoje, é agora. Então aproveite, você que deseja reconciliar, entregar a sua vida para Jesus, ainda há tempo. Você que deseja receber a oração para que você possa transformar a sua vida, ainda há tempo. Nós precisamos confessar que esse Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos abrir os nossos lábios e confessar diante das pessoas que nós reconhecemos a nossa salvação em Cristo Jesus. E Ele é poderoso para salvar as nossas vidas. Se não tem ninguém, eu espero em Deus que tenha uma oportunidade para que o Senhor possa ainda continuar fazendo a obra na sua vida. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Ouvimos, ó Pai eterno, essa visão maravilhosa que o Teu servo teve, a qual revelou Jesus, o nosso Salvador e transformador das nossas vidas. Que hoje nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia dEle. Porque se não fosse esse sacrifício, nós não estaremos aqui hoje nessa noite. Mas Ele concedeu essa oportunidade, entregando a sua vida na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade, por mais uma vez podemos estar diante da Tua presença. Aqui nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, continua com a Tua igreja e continua conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Jesus.